Oi, tudo bem? Eu sou a Natália, estou como presidente da Mundo XLH. A Mundo XLH é uma organização sem fins lucrativos que foi fundada por mim e pela Rafaele em maio de 2021, após recebermos o diagnóstico do raquitismo hipofosfatêmico ligado ao cromossomo X das nossas filhas. A patologia é rara, de ordem genética, crônica e progressiva. E um dos pilares da associação é trazer visibilidade, voz e empoderamento sobre a causa para a sociedade. Então, gostaria de convidá-los a acompanhar o 5º episódio da Mundo XLH no podcast com a participação da Letícia Oliveira. Obrigada, Letícia. Muito bom estarmos aqui. E meu nome é Letícia, né? Tenho 38 anos, sou casada, tenho uma filha de 13 anos e sou psicóloga há 17 anos. Atuo na Unigran como professora já há 12 anos e atuo na clínica também, como psicóloga clínica, na terapia cognitivo comportamental. E esse é o meu mundo, né? O mundo da psicologia, e é um prazer estar com vocês aqui, poder participar desse lindo projeto e de estar contribuindo com vocês nessa temática tão importante. Isso mesmo. Falar de saúde mental é um ponto que a associação prioriza bastante, né? E nesse ano de 2025 a gente decidiu, de fato, falarmos abertamente sobre saúde mental. E eu gostaria que você nos explicasse o que é ter ou estar com saúde mental em dia, Letícia. Maravilha. Acho que a gente precisa primeiro falar um pouquinho sobre a questão do conceito disso, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela vem com um conceito, a OMS, que é um estado de bem-estar, né? A saúde mental, onde o indivíduo é capaz de usar suas habilidades para conseguir recuperar-se das rotinas do dia a dia, desse estresse que acontece rotineiro, e dar conta de ser produtivo, né? E continuar ainda contribuindo com a sociedade. Então, essa é a ideia que a OMS tem, né? Então, a saúde mental está relacionada tanto a a questão de como nós reagimos com as exigências da vida, então, como eu reajo com as exigências da vida, sendo elas exigências muitas vezes boas ou ruins, né? E como eu consigo harmonizar tudo isso, os meus desejos, as minhas capacidades, as minhas ambições, ideias, emoções. E eu dar conta ainda por cima de estar bem comigo e com os outros. Então, assim, quando a gente pensa na questão do conceito de saúde mental, eu falo assim, será que é possível mesmo termos saúde mental nesse amplo aspecto que a OMS propõe, né? Então, a OMS ela propõe de uma maneira bem ampla essa questão da saúde mental. E ela fala uma coisa bem interessante. Ela fala assim que é eu dar conta de aceitar as exigências da vida. Então, até que ponto que nós conseguimos, né, no nosso dia a dia, também aceitar essas exigências da vida? E até que ponto que nós sabemos lidar com as nossas emoções, entendendo que são emoções muitas vezes boas e emoções ruins? Até que ponto que nós conseguimos reconhecer os nossos limites? Até que ponto que a gente consegue dizer não para algumas coisas? Então, essa é a compreensão de saúde mental. E aí eu fico pensando, né? De novo, acho que a pergunta que não quer calar, né? Como que vai essa saúde mental, né? Será que é possível ter saúde mental? Será que nessa plenitude que se fala de saúde mental que a OMS propõe, será que é possível isso? Né? Eu não sei se possível né? Porque cá estamos. Mas confesso que não é nem um pouco fácil, né? Esse conceito da OMS, eu coloco um tempero extra, que é uma rotina atípica, é uma doença rara. É dar conta de trabalhar, estar feliz, ser produtivo, saber falar sim, saber falar não, aceitar o sim, aceitar o não, e com um extra de que eu tenho que resolver com advogado, com médico, levar a informação de um lado para o outro, a incerteza se a tomada de decisão que eu estou tendo hoje vai ser positiva
ou, se negativa, até que ponto lá na frente vai impactar. Então, eu confesso, Letícia, que hoje eu, cuidadora de uma paciente de doença rara, a saúde mental, confesso que tem muitos dias que não está no saldo positivo. Muitas das vezes está no saldo negativo. E dizendo, complementando um pouco, não é só a minha saúde mental, é da pessoinha pequena que eu estou cuidando, né? Então, é um equilíbrio de pratos absurdo. E como que a gente faz? Eu acho que é um grande desafio, né? Eu acho que é importante quando a gente pensa em saúde mental, a gente precisa entender primeiro que, eu gosto sempre, quando eu falo sobre saúde mental, pensar que o ser humano ele é bio, psico, sócio, cultural e espiritual. Então, nós somos vários quesitos. Então, nós somos físico, nós somos psicológicos, tem questões mentais, tem questões sociais, tem questões espirituais, que hoje é considerado. Né? Então, eu falo que existem aí, no mínimo, 3 corpos que são importantes para a gente manter. O corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual. Os 3 precisam estar, no mínimo, equalizado. Não vamos dizer equilibrado, porque é muita coisa. A ideia do equilibrar os pratos, né? Eu falo assim, que a gente falava muito sobre equilíbrio antigamente, mas hoje a gente fala muito mais de um movimento de equalização, né? Sim. E não no movimento de equilíbrio. Então, essa questão desses 3 corpos, eu tentar fazer esse movimento. A grande questão, né, Natália, que acontece quando a gente pensa na questão não só da mãe atípica, né, desse universo da doença rara, e que nós estamos vivendo em uma sociedade do cansaço. Então, a gente não pode pensar em saúde mental sem olhar para aquilo que a gente está vivendo hoje. Então, a gente está vivendo hoje uma crise de saúde mental. 2025, se você entrar em qualquer tipo de site, em qualquer tipo de artigo, vai na Forbes, vai em artigos de psiquiatria, você vai ver que hoje o Brasil está vivendo uma crise de saúde mental. Tanto que nós temos agora uma ANR que foi aprovada para poder os trabalhadores terem direito à questão de saúde mental nas empresas. Então, assim, mostrando que nós estamos em crise, né? A saúde mental está em crise hoje no Brasil. É a nova pandemia, será? Temos aí uma questão bem complexa, né? Então, hoje a gente tem um maior número desses últimos 10 anos de afastamento por questões mentais, por transtornos mentais. E aí, em topo, nós temos ansiedade e depressão. Né? Então, assim, antes de entrar nessa questão ainda do atípico, a gente tem que entrar nessa questão do que a gente está vivendo no mundo hoje atual. Né? Então, assim, eu gosto muito de um livro que chama Sociedade do Cansaço. É um livro de um filósofo. E ele fala que nós estamos vivendo hoje a sociedade do desempenho. Então, nós estamos tendo que performar em tudo. Então, nós passamos assim, o dia a dia tendo que performar. Então, eu preciso estar lindo, maravilhoso, magro, cheiroso, acordando de madrugada, correndo, fazendo isso, fazendo aquilo outro, postando ainda no Instagram, porque eu tenho que estar postando nesse Instagram para poder mostrar que eu estou ativo nisso, né? Trabalhando bem na família, bem em todos os lugares. Então, assim, nós estamos vivendo uma alta performance nesse mundo. E isso tem deixado as pessoas doentes, né? Uma coisa que é importante a gente lembrar, e eu acho que isso tem a ver com todo esse assunto nosso, é que qualquer pessoa está passível a enfrentar dificuldades quando a gente pensa na questão da saúde mental. Sim. Então, assim, a saúde mental não é uma coisa que atinge X pessoas, atinge qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode passar por alguma dificuldade, pode ter, em algum momento da vida, um transtorno mental. Né? Até porque nós não somos ensinados desde pequenininhos a como lidar com nossas emoções. São pouquíssimas famílias que vão ensinar esse tipo de situação para os filhos, né? Então, nós sabemos que nós não aprendemos isso quando a gente é pequeno. Não, você precisa aprender. Hoje se tem o divertidamente, que ajuda, né? Mas a gente sabe que a maioria das famílias não tem esse aprendizado, né? Então, a gente está vivendo uma crise de saúde mental. E aí, quando a gente pensa na questão do atípico, né, da mãe atípica, da família da doença rara, a gente tem uma questão ainda mais complexa, né, da questão da falta de apoio, da alta responsabilidade,
só por estar nessa posição de maternidade já é uma coisa complexa, né? Então, a gente tem outras questões aí de uma carga de responsabilidade, de um estresse que é constante, né? Então, a gente já vê que essa pessoa ela vai ter uma carga muito maior do que uma mãe, talvez, típica teria. Sim. Né? Então, acho que a gente tem que olhar para esse mundo e aí depois olhar para essa mãe também, para essa família, para esses cuidadores, né? Nessa outra perspectiva. E é um ponto importante, Letícia, essas incertezas, né? Falando assim, adentrando mesmo na doença rara, dessas incertezas. Eu trago algumas tomadas de decisões que eu fiz porque tinha que fazer, porque estava assim, na encruzilhada, ou faz o tratamento dessa forma ou faz dessa forma. E eu não conseguia ver ali na frente qual que era o resultado que eu ia chegar. Não é que eu não conseguia ver, eu não tinha a certeza do resultado que eu ia chegar. Então, quando você fala que a gente toma algumas decisões que lá na frente vai, né, impactar ou não, eu estou falando de decisões que vai ser de saúde da minha filha. Se eu decidir tomar um remédio, é um remédio que não tem grande escala de uso, né? A gente não sabe quanto tempo, depois de tanto tempo, como que ele vai reagir no organismo. Se eu tomo a decisão de vou tomar eu quero que ela tome essa medicação porque hoje é a mais assertiva, com uma incerteza absurda lá na frente. Então, é um complexo e fora equilibrar todos esses outros fatores da vida comum. Então, eu, enquanto cuidadora, eu até gosto de dar esse relato. Eu recebi o diagnóstico da Cecília, ela tinha 1 ano e 9 meses, quase 2 anos. Depois de quase 9 meses buscando, viajando, falando com muitos profissionais, muitos médicos, pouca informação para troca com outras famílias. Então, eu achava informação de fora do Brasil, eu achava informação dos Estados Unidos, né? Coisa muito longe, que eu não conseguia trazer aqui para a minha realidade. Eu ficava assim, numa incerteza do que é que eu tenho que fazer. Hoje, até que ponto que eu tenho que decidir, né? Ou o que eu decidi, no que vai ser positivo ou negativo. E tomar decisão por outros é um peso absurdo. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu engatei uma primeira e fui. Conversava, buscava, estudava, trocava ideia com um médico, falava, eu preciso que você me fale aonde que tem alguém para que eu consiga conversar, para que eu consiga. Então, eu não vivi o que algumas pessoas falam, que é o luto do diagnóstico. Eu não vivi. Confesso para você que não vivi. Mudei minha rotina de trabalho para encaixar a rotina de terapia dela. Mudei de cidade, viajava constantemente. Então, assim, a minha vida que era aqui, cara, virou do avesso para atendê-la. E eu tinha a função de atendê-la. E nunca carreguei assim, você é uma super heroína. Não! Eu estou fazendo o que a minha filha precisa. E dava até como exemplo assim, você que é mãe típica, se seu filho aperta o dedo na porta, você não vai atender? Eu estou atendendo a minha, dentro da necessidade dela. Então, eu não sou super heroína. Não gosto que me chamem de mãe super heroína. Não sou. E não me coloco nessa posição. Então, eu engatei uma primeira marcha e fui. Cecília teve tratamento precoce, fez cirurgias com antecedência para minimizar aí uma sequela, iniciou tratamento medicamentoso, enfim, fizemos tudo. Só que chegou no 5º, 6º ano de tratamento de rotina que eu falei, gente, eu tô zerada, eu não tenho mais força, eu não tenho mais energia. Aí, em consequência, vieram outros diagnósticos, chegou um TDAH e uma altas habilidades, que eu falei assim, cara, não dou conta. Eu dei conta da doença rara, ultra rara. O Brasil tem uma estimativa de ter 400 pacientes diagnosticados aqui no Brasil. Eu dei conta, eu achei solução, eu achei tratamento, eu montei equipe médica, eu fiz tudo. Agora, um TDAH,
Letícia, me tirou, assim, abriu um buraco absurdo para mim, que eu não tinha... Não que eu não deixei de atender, mas eu atendi, assim, frustrada, sabe? Com a sensação de que, poxa vida. Então, isso é complicado. Isso é uma linha muito fina para a gente seguir. E a gente olhando para fora, né, do nosso meio aqui, a gente não tem um apoio devido. Sim. A gente tem que dar conta. A gente tem que dar conta de trabalho, a gente tem que dar conta da família, a gente tem que manter casamento, a gente tem que manter vida social, a gente tem que ir no Instagram postar foto bonita, estar na academia. Cara, não, a gente não dá conta. A gente não dá conta. Então, o que... Aí uma sessão de terapia particular agora. O que a gente faz? Como que a gente equilibra isso? Quais são os pontos... Eu devia ter chorado lá nos 2 anos? Enlutado lá nos 2 anos? Fui errada de ter sido forte e aguentado, e agora eu estou... Né? Então, o que a gente consegue levar de orientação mesmo? Não, porque não é uma regra que vai se encaixar em todo mundo. Mas o que a gente conseguiria levar de orientação para pessoas que estão nos assistindo e que possam estar vivendo na mesma situação? Como é que é? As coisas a gente se identifica, né? E você falando do TDAH, minha filha foi diagnosticada com TDAH no passado. E foi para mim um grande desafio, ainda está sendo um grande desafio, porque eu, como psicóloga, neguei o diagnóstico por alguns anos. Eu neguei o diagnóstico. Eu vi o diagnóstico em casa de TDAH, eu sabia que ela tinha essa dificuldade, mas eu, como psicóloga, falava assim, não, ela é minha filha, não tem nada. Ela não tem nada, e aí eu fui levando, até chegar o momento que ela estava... Você não tem noção o sofrimento que eu passei na escola, né? Porque daí ela ia muito mal na escola. Era recuperação, exame. E aquela dificuldade, choro, e eu sou burra, e eu não dou conta, e eu não consigo, e eu não vai, e não... E até no passado a psicóloga dela falou para mim, mãe, você precisa aceitar o diagnóstico. O diagnóstico é esse, vamos encaminhar para o psiquiatra. Foi no psiquiatra, e aí foi esse diagnóstico, e eu aceitei o diagnóstico. E aí eu fico me colocando nessa posição de um TDAH, né? É um TDAH. Né? Então, hoje ela toma medicação de TDAH, hoje ela toma medicação de ansiedade, porque a ansiedade vem com morbidade com o TDAH. Sim, de mãozinha. Né? De mãozinha dada. Vem de mãozinha entrelaçada, né? Dada, entrelaçada para não soltar. Então, assim, ela toma essas 2 medicações e, assim, a gente tem que também lidar com isso, aceitar. E eu sei que não é fácil aceitar um diagnóstico, né? Ainda mais um diagnóstico como esse, de uma doença rara. E eu fico pensando, tentando me colocar nessa posição, tendo na minha casa uma criança com TDAH. Minha filha tem TDAH. TDAH e uma ansiedade bem complexa, né, na minha casa. E medicada agora, fazendo terapia, né? E aí eu acho que uma das coisas principais que a gente pode contribuir aqui, né? Eu acho que uma das palavras principais é se perceber, né? Então, eu acho que é aquilo que você acabou de falar, né, Natália? É esse movimento. Cara, até aqui eu aguentei, até aqui eu dei conta. Mas agora eu não estou dando conta mais. Eu acho que o grande erro nosso, né? Eu acho que, assim, das pessoas, das mulheres, homens, muitas das vezes, dos cuidadores como um todo, né? Vamos fazer geral aqui. Eu acho que é a questão de não conseguir entender o limite, né? E aí uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar aqui é não olhar para si, né? Então, a gente olha para todo mundo, a gente olha, né? E a gente não consegue olhar para a gente. E aí, quando a gente não olha pra gente, a gente não se percebe. E se a gente não se percebe, a gente não para. E se a gente não para, o corpo para, né? A mente para. Aí vem um burnout, aí vem uma ansiedade, aí vem uma depressão, ou aí vem uma queda de cabelo drástica, ou aí vem uma outra doença psicossomática, né? Uma gastrite, uma úlcera, não sei. Temos tantas coisas aqui. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto aqui é se perceber. Acho que é o primeiro ponto, né?
Um segundo ponto que eu gosto de sempre de pensar é essa palavra aqui. Eu acho que assim, não existe esse movimento de falar assim que a gente vai dar conta de equilibrar tudo, né? As pessoas falavam-se muito naquela ideia da roda da vida, da gente olhar para a roda da vida e olhar os vários pontos da roda da vida e achar que a gente vai dar conta de equilibrar a roda da vida. Não vai dar conta de equilibrar a roda da vida, né? É impossível equilibrar a roda da vida. O que dá para a gente fazer hoje, é isso que eu entendo enquanto psicóloga e aquilo que eu estudo enquanto psicóloga, o que é possível a gente tentar equalizar no sentido do quê? O que é esse equalizar aqui? É aquele movimento de som, da mesa de som. A mesa de som a gente vai o quê? A gente vai, uma hora a gente pega o botãozinho do som e eu aumento um pouquinho mais o som da Letícia e da Natália eu diminuo um pouquinho mais. Então, assim... Então, uma hora eu vou ter que ser muito mãe, eu vou ter que cuidar muito da minha filha, eu vou ter que olhar muito para ela. Quando ela tá bem, eu vou ter que diminuir um pouco o botãozinho dela e vou olhar pro meu esposo, exemplo, pro meu casamento. Aí depois eu vou ter que diminuir isso daqui e vou olhar pro meu trabalho. E aí eu vou ter que tentar ir equalizando isso, porque achar que eu vou dar conta nas minhas 24 horas do dia, que todo mundo tem botãozinho lá em cima. De todos os botãozinhos lá em cima é impossível, né? Agora sim, esse movimento também é um movimento de muito autoconhecimento, para você conseguir chegar nisso. Né? Não é uma coisa de um dia para o outro. Sim. Eu falo para os meus pacientes, né, Natália? Eu falo assim, a gente precisa dar passos de formiguinha. A formiguinha faz muita coisa, a formiga faz. Né? Eu falo assim, a formiga é uma grande construtora, a formiga é. E a formiga dá passos pequenos. Então, muitas vezes, a gente quer também dar passos muito compridos, a gente quer dar. Então, quando a gente pensa em saúde mental, quando a gente pensa em cuidado da saúde mental, é dar passos pequenos em relação a equalizar. Então, esse equalizar também é esse movimento de se conhecer, de se autoconhecer, de se autocuidar, de entender para lá. Agora eu posso fazer isso, agora eu não posso. Minha filha está com uma situação muito difícil agora. Então, agora tem que o quê? Focar nela. É o que você fez. Esses primeiros anos de vida dela, tinha como você fazer outra coisa? Ou você parava tudo para focar nisso... Tinha outra solução, Natália, não tinha outra solução. Era um movimento o quê? De pegar o botãozinho dela e levantar lá em cima. E aí, com certeza, as outras coisas tiveram que ficar no botãozinho mais para baixo. E aí, há sobrecarga, há peso em outras coisas, há percas. Sim. Há percas, né? Mas, assim, a gente precisa também, assim, acho que... eu gosto muito de uma palavra de um autor que ele fala assim, que a gente precisa começar a olhar para a gente com autocompaixão. E autocompaixão é esse movimento mesmo, da gente conseguir ter um pouco mais de calma, de pegar mais leve com a gente. O ser humano anda pegando muito, de forma muito ríspida com a gente mesmo. A gente anda se machucando demais. Sim. Então, tenha um pouco mais de autocompaixão, seja mais gentil com você mesmo, né? Então, acho que isso são alguns pontos importantes, né? Uma das outras coisas que eu acho que são dicas importantes, que eu acho que a gente tem que colocar como ponto base aqui, né? Nessa fala para todo mundo, né? Todo mundo tem agenda, né? E eu acho que vocês... Ainda tem muitas agendas, né, Natália? A gente tem agenda com histórico. Hoje aconteceu isso, a consulta foi assado. A orientação é essa. Né? Então, agenda assim, terapia tal, terapia isso, terapia aquilo, fazer isso, fazer aquilo, compra do mercado, vou não sei aonde, trabalho, né? E aí, o que a gente tem? Uma dica que eu gosto sempre de pensar, né? Se inclua na agenda. O seu autocuidado? Né? Se inclua na agenda. Porque, assim, o que a gente faz? O que o ser humano faz e o que as mulheres fazem, né, Natália? Eu acho assim, a mulher é mais prejudicada nisso. Por isso que quando a gente pensa em crise de saúde mental, quem é as que estão com mais transtornos de saúde mental? São as mulheres, né? Quais são as pessoas que estão mais ansiosas e depressivas? São as mulheres no Brasil, né? Então, assim, esse é o índice que a gente tem hoje. Então, assim, vamos falar para as mulheres? Né? Agora, nesse momento? Vamos dar um ênfase nas mulheres? As mulheres têm esse costume de olhar para todo mundo e aí, se sobrar um tempo, eu olho para mim. É a última para tudo, né? É o último, né? Então, eu faço tudo o que tem que fazer, eu vou lá, faço a comida, faço isso, cuido do filho, boto a roupa para lavar, faço aquilo outro. Não, agora, meia-noite, sobrou um tempinho para mim. Então, agora eu vou fazer isso. Né? Então, agora eu vou olhar para mim. Agora eu vou pentear meu cabelo. Agora eu vou tomar um banho relaxante. Agora eu vou fazer isso. Então, assim, quando a gente fala de se incluir na agenda, é também ter aquele momento. Então, aquela 1 hora, que seja, sei lá, que hora do dia, gente. Mas se inclua na agenda. Para que você se priorize, né? Mesmo na loucura do dia a dia, né, gente? Eu sei que não é fácil, não é tão simples isso, o que eu estou falando aqui. Sim. Né? Mas eu acho, assim, que é possível a gente fazer esse movimento, né? É importante, né, Natália? Não é fácil mesmo, Letícia. Eu falo que
por vivência, né? Sim. Não é fácil, mas eu julgo ser necessário. Sim. E a gente escuta, assim, o cuidador precisa ser cuidado também, né? Sim. Porque senão, eu confesso para você que o ano passado eu acho que eu estava a um passinho, assim, de uma explosão, de um cansaço extremo, de um... Sim. E eu priorizei muito. Hoje eu priorizo 2 horas do meu dia para academia. Gente, pode estar pegando fogo em casa. É 2 horas que é minha. Eu chego do trabalho, eu fico 2 horas na academia. Respondo o WhatsApp, mas eu não deixo de ir. Eu atendo o telefone, mas eu não deixo de ir. Ah, mas você vai de novo? Eu vou de novo. E não é o físico, né? É o mental. Parece que é eu comigo mesmo. Sim. Né? Então, é difícil, mas é uma atividade, é uma tarefa diária. Sim. É uma tarefa que você insiste no começo Sim. e depois fica automático. Sim. Né? Se torna hábito, né? Se torna hábito, justamente. E eu sempre gosto de comentar com amigas, mães, né? E nem no quesito de rotina atípica, de filhos atípicos. Mas vamos sair sozinho, sem filho. Vamos sair, você, marido, você e amigos, você, né? Sem aquela responsabilidade. Hoje eu não sou mãe. Tanto é que algumas amigas até me mandam mensagem. Hoje você está de mãe ou hoje você não é mãe? Eu falei, não, hoje eu não sou mãe. Então, é a Natália como mulher. É a Natália que gosta de sair num barzinho, gosta de sair para rir, para conversar, para comer tranquilo, para jantar tranquilo. Então, é uma necessidade. E eu fico imaginando, Letícia, assim, se eu tivesse chegado a um ponto de uma ruptura ali, como que seria? Né? Quem que cuidaria da Cecília? Sim. Quem que orientaria? Como que seria a casa? Como que seria a família? Sim. Então, é um tema muito... Na atualidade, está muito constante, a gente escuta com muita frequência. Só que, da mesma forma que a gente escuta com muita frequência, que as pessoas falam, não, tem que cuidar, tal, tem aquele mito assim, você vai tomar um remedinho para saúde mental? Você vai tomar um remedinho para ansiedade? Você vai na terapia? Você vai no psicólogo? Então, como que a gente ensina a sociedade? Ou eu acho que até já passou da fase do ensinar, né, Letícia? Porque a gente passou aí 2 anos de pandemia que a gente era uma incerteza absurda, a gente não sabia de nada, a gente não sabia como que ia ser o dia de amanhã, que o mundo parou. E depois dessa pandemia parece que tudo acelerou, tudo é para ontem, tudo é imediato, tudo eu quero consumir, eu quero ser rápida. Hoje a gente escuta áudio, um WhatsApp no 2.0. Porque a gente não tem paciência de escutar a pessoa falando no normal. Hoje eu, Natália, assisto vídeos no YouTube no 1.75, porque eu não tenho paciência de 1. Porque 1 eu vou demorar meia hora, no 1.75 eu demoro 20 minutos. Como que a gente mostra para a sociedade que não somos corpos perfeitos, que temos, sim, as oscilações, os botõezinhos podem estar para cima e para baixo. E confesso assim, eu, quando falam para mim, mas você tá fraca, você... Não é tá fraca, você tá cansada, você não gosta da sua filha, você não ama a sua filha, você não aceita a doença. Não é isso. Como que a gente coloca para a sociedade, como que a gente ensina as pessoas a se posicionarem? Sim. E se posicionar de fato, não com medo da reação, né, de terceiros, ou com medo da reação de um chefe falar, poxa, você vai ter que sair mais cedo para ir na terapia, ou você vai ter... Como que a gente consegue sair dessa... É uma necessidade, todo mundo sabe que é uma necessidade, mas parece que nem todo mundo dá importância a essa necessidade? Será que seria essa colocação? Então, Natália, acho que são muitas coisas que você me pontuou aí. Acho que dá para a gente falar, dividir em blocos aí, né? Para a gente poder pensar, né? Acho que a primeira questão que eu queria falar sobre isso, né? Eu acho que é a questão do... Vamos voltar do cuidador, né?
Eu falo assim, é a história do cuidador, quem cuida, né? Quem conta a história do cuidador, né? Eu acho legal essa pegada, né? E a história do cuidador, quem conta a história do cuidador, né? E aí aquilo que a gente vem conversando, né? Quem cuida de quem cuida. Acho que é o primeiro ponto, de quem cuida de quem cuida, né? Então eu gosto muito daquela história do avião. A história do avião, para mim, eu acho que é a história mais importante, mais interessante, mais de psicoeducar as pessoas. Sim. Acho que é mais fácil de entender. Então, a história do avião, para quem não conhece, é a seguinte. Quando a gente vai viajar, a aeromoça vai falar assim, olha, vai cair, se por acaso o avião entrar em turbulência, vai cair máscaras de oxigênio. E aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que fazer. As máscaras vão cair, você coloca a máscara em você primeiro e depois em quem estiver do seu lado. Seja seu filho, seja seu companheiro, seja a vozinha que estiver do seu lado. Primeiro em você, para que você possa ajudar quem estiver do seu lado. E aí ela frisa isso várias vezes. Categoricamente. Né? E aí, para mim, essa história da aeromoça, da história do avião, para mim é a história mais interessante, mais reflexiva quando a gente pensa do cuidador. Né? Porque a história do cuidador é o seguinte, né? Como é que eu vou cuidar da minha filha? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos se eu não estou sendo cuidada? Se eu não tenho tempo para isso, né? E aí eu fico pensando, Letícia, mas aí você está dizendo que eu vou ter que encontrar tempo para isso. E aí muitas vezes a gente fica pensando em algumas bolhas sociais. E aí tem bolhas sociais que é mais fácil a gente conseguir esse tempo de cuidado. E a gente sabe que tem bolhas sociais que a pessoa não tem apoio nenhum, né? A gente sabe que tem mães atípicas que não têm o companheiro. Ou que não tem alguém para poder deixar a criança para que ela possa fazer alguma coisa. Então, assim, nós entendemos isso. E aqui a gente não está aqui para julgar, para colocar mais um fardo em ninguém. Mas aqui a gente está falando aqui. Tenta encontrar espaço de alguma forma na sua agenda para que você tire pelo menos um tempinho para cuidar de você, para que você consiga colocar essa máscara de oxigênio, respirar, né? Respirar. E aí sim, depois você conseguir continuar cuidando de quem precisa tanto de você. Isso. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Né? O primeiro ponto é esse. Aí, voltando para a questão que você falou, eu acho que uma das coisas que eu venho pegando muito no meu pé dos pacientes ansiosos, porque eu acho que os pacientes que eu tenho hoje são pacientes ansiosos. E a primeira pergunta que eu faço para os meus pacientes é essa, Natália. Você escuta o áudio em qual velocidade? Muitas das vezes no 2.0, querendo um 3.0. E aí eu faço essa pergunta para meus pacientes. E aí a maioria dos meus pacientes ansiosos falam essa resposta. Eu escuto no 2.0. E aí eu falo, a partir de hoje você vai voltar e vai escutar no 1.0. Porque se você está aguentando escutar e eu falar aqui com você no 1.0, porque quando a gente conversa com uma outra pessoa, nós estamos falando no 1.0. Sim. Você dá conta de escutar o seu áudio no 1.0. Então, a primeira tarefa para um ansioso é voltar o celular no WhatsApp e escutar no 1.0. Né? Porque, assim, gente, que loucura que é essa? Como que a gente caiu nessa loucura? Que loucura que é essa que aconteceu? Né? Que buraco que nós caímos? Né? Que fenda que teve da pandemia para cá? Sim. Né? Dessa loucura que eu não posso ter tempo. Olha a loucura, Natália. Eu não posso perder tempo escutando alguém que está falando algo comigo. Então, minha mãe está mandando áudio, eu preciso acelerar ela, porque eu não aguento escutar um áudio de 1 minuto. Então, assim, acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer. O que está acontecendo com a gente? De eu não ter a paciência de aguentar. E aí, meus pacientes falam, Letícia, é insuportável. Os primeiros dias é insuportável escutar o áudio no 1.0. Parece, e aí, você tem a sensação que você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Que você né? tem uma ferramenta para acelerar isso daí. Por que Né? você não está acelerando? E assim, nós estamos o quê? Nos desumanizando. Sim. Quando a gente acelera um áudio, gente, a gente está o quê? Tirando a humanização da gente. Quando a gente acelera o YouTube, a gente está tirando a humanização da gente. Que colocação, cara. A gente não está mais tornando mais humano, a gente está perdendo essa humanização. Sim. Né? Então, assim, a IA está aí. E aí a gente está deixando a coisa... A IA veio para muita coisa para nos ajudar. Mas aí nós estamos nos tornando também IA. Sim. E aí não está certo isso. Né? Então, assim, eu acho que são alguns pontos, assim, que daí nós mesmos nos prejudicamos.
Então, assim, eu acelero isso me acelera a ponto que de eu não conseguir dormir à noite. Aí vem a insônia, aí vem mais isso, vem mais aquilo. Então, assim, Natália, são algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar. Então, assim, eu gosto de falar. Tá no 2.0? Volta. Volta pro 1. Volta pro 1. A primeira semana vai ser horrível. Depois vai melhorar. Né? Mas dá para fazer outras coisas. Uma coisa que você falou, assim, que eu acho que é de forma essencial. Aprenda e coloque isso na sua agenda. Faça atividade física. Encontre algo que você gosta de fazer. Sim. Letícia, mas eu não gosto de fazer nada. Cara, a gente não faz aquilo que a gente gosta só. Sim. Vai fazer uma musculação, vai fazer uma corrida, vai fazer uma caminhada, vai fazer um pilates, sei lá o que você vai fazer. Mas eu não tenho dinheiro. Gente, tem parque, tem rua. Caminha na rua. Sim. Dinheiro não é desculpa aqui. Sim. Atividade física a gente pode fazer em casa, a gente pode fazer. Tem 1000 aplicativos no celular de graça para você fazer atividade física na sua casa. Você pode fazer com... pegar galão de água, galão de... Que boa! Você pode fazer seus exercícios na sua casa. Então, assim, a gente coloca muitas desculpas, a gente coloca. Sim. Né? Mas a gente coloca as desculpas porque tem que ser na melhor academia, com o melhor tênis, com a melhor roupa, com o melhor personal... Não é esse mundo perfeito que a gente É o ideal, né? É o ideal. É aquilo que a internet está vendendo para nós, Sim, né? A internet está vendendo esse movimento. Se não for com aquela roupa, com aquele o pré-treino é a leg nova. Exato, né? Então, assim... Mas não é isso. Então, assim, aprenda a fazer, busque fazer uma atividade física, né? Eu acho que isso é um ponto, uma dica, eu acho que importantíssima, né? Hoje a gente entende, nós temos, acho que, várias... como é que fala? Vários trabalhos científicos mostrando que a atividade física, né, ela é melhor do que os remédios ansiolíticos. Sim. Né? Então, assim, eu quero melhorar a minha ansiedade. Vai correr, vai caminhar, vai pra academia, vai fazer alguma coisa nesse sentido, né? Sim. O meu tempo é esse para mim, que seja, como você colocou, as minhas 2 horas que eu tenho da minha agenda, que são para mim, é o meu momento onde eu vou estar lá sozinha na academia, eu posso responder meu WhatsApp, posso fazer minhas coisas, mas eu vou estar lá sozinha. Eu e minha mente e minha academia, minha prioridade. Né? Faça isso, acho que isso é um ponto importante. Um outro ponto importante, que eu acho que a gente não acabou não colocando aqui, mas acho que é importante a gente falar, e eu gosto muito de pensar sobre isso, é a questão da comparação. Né? Eu acho que hoje nós estamos vivendo um mundo de comparação. Né? Então, assim, eu fico imaginando nesse universo de vocês, de mães atípicas, Sim. né? Também deve ser um universo também de muitas, de uma pressão muito grande nesse sentido, né? Então, se a pressão social já é uma pressão normal, a pressão natural do mundo, de muitas comparações, a gente está o tempo todo se comparando, né? Então, assim... Como a gente acabou de falar, se comparando porque eu não tenho a leg daquela cor, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu não tenho o personal tal, porque o fulano tá... Eu fico imaginando nesse outro universo, a questão da comparação. E como que a comparação ela tem também detonado a nossa saúde mental. Como a comparação também tem nos machucado, né? A comparação nos coloca para baixo, nos deixa mais depressivos nesse sentido também do processo, né? Então, assim, eu acho que isso é um ponto interessante. E uma coisa que eu queria colocar, que eu acho que é muito bom, assim, de a gente encontrar, encontre alguma coisa que você goste muito de fazer, né? Eu tenho uma coisa, assim, que eu encontrei, que eu falo assim, que é uma coisa que, pra mim, me dá muito prazer. Então, quando eu chego muito mal, assim, do trabalho, quando eu chego muito cansada, tive um dia muito difícil, e aí você pode falar assim, Letícia, você é doida, mas tudo bem, cada um nessa loucura. Pra mim, cozinhar é um momento muito relaxante, cozinhar. Mas não cozinhar de fazer arroz e feijão, né? Então, quando eu tô muito cansada, eu pego meu marido e falo, você vai pra cozinha? Eu falo, me deixa. Deixa minha terapia quieta aqui. Me deixa, né? E aí eu vou lá, preparo alguma coisa, um macarrão diferente, invento alguma moda na cozinha. E aquilo lá me dá um prazer tão grande, parece que minha ocitocina sobe lá em cima. E aí, aquele momento, eu fico comigo mesma, se dependendo de uma tacinha de vinho, né? À noite ali, fazendo a minha comidinha, de boa, tranquila. E aí, é um momento, assim, que eu entendo que é pra mim também, pra eu poder ter um momento que eu gosto de fazer e que é interessante pra mim. Então, assim, acho que também encontrar alguma coisa que você goste de fazer. Eu acho que isso é legal. Que te traga prazer, Que te traga prazer. Exato. Que te traga prazer, né? E aí, com relação à questão do mundo, pra gente encerrar essa parte aqui, encerrar a questão do que a gente tem que fazer em relação a isso, né? Eu acho que a gente tem muitos mitos, né? Muitos mitos. Então, assim... um dos mitos que a gente tem em relação à saúde mental é quem procura psicólogo é doido, quem toma medicação psiquiátrica tá doido. Então, assim, isso é um dos mitos que a gente tem ainda, né? Eu acho que
é sinônimo de loucura, é falta de Deus, é fraqueza. É preguiça, né? Problema de saúde mental não é algo comum, né? Então, assim, eu acho que isso são coisas aí que a gente tem enquanto mitos, né? Mas, assim, igual você falou, cara, a gente já tá o quê? No século XXI, 2025? Não tem como, gente. É uma... Eu acho que muitas pessoas tendem a fingir que não tá vendo, será? Ou uma negativa. Eu confesso que quando eu estou em rodas de, né, trocando com pessoas e a gente entra nesse assunto, mas você ficou sabendo que fulano tá tomando remédio? Ou a pessoa vem com uma vergonha de falar, fui no psiquiatra, o psiquiatra me deu um remédio para uma ansiedade. Cara, tá te fazendo bem? Foi ruim o começo, a adaptação? Como que tá? Você tá melhor? Eu não entendo por que existe essa negativa, eu não entendo por que existe essa dificuldade do acolhimento, né? É o que a gente vem falando, é uma rotina maluca, é uma rotina que a gente tem que estar bom em tudo e parece que é errado a gente mostrar fraqueza. Sim. Né? Parece que é errado a gente mostrar que realmente a gente não dá conta de tudo e a gente não vai dar conta de tudo. Não tem uma pessoa que dá conta Sim. de tudo. A gente até percebe, assim, acompanhando a vida alheia em redes sociais, pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm oportunidade de estar nos lugares, assim, incríveis, com as pessoas incríveis, não tem saúde mental. Não é fraco, mas falta alguma coisa. Então, como que equilibra, né? Ou melhor, como que equaliza, que eu adorei a minha frase agora. Como que equaliza isso? E quando o botão estiver baixo, a gente precisa ter esse apoio. Sim. E às vezes o apoio não vem ali de um parceiro, não vem de uma família. Às vezes é uma troca na hora do café no trabalho. É um negócio que você coloca para fora que a gente não... Sim. É igual a teoria do abraço lá na Disney, dos personagens. Ele nunca vai te soltar primeiro. Enquanto você não soltar, ele nunca vai te soltar. Por que a gente não leva isso para a vida? Porque quando a pessoa vem, que seja assim, ai, cara, hoje foi complicado. Poxa, por que foi complicado? A gente não parece que a gente... É o que você falou, Letícia, não tem mais o humano, né? A gente não dá mais importância. E aí, assim, eu fico pensando, se a gente não está dando conta de escutar o áudio, como é que nós vamos escutar as pessoas? Como que a gente vai escutar as pessoas? Como que a gente vai dar importância para as pessoas? Então, assim, eu acho que esse ponto é importante a gente também pensar, né? Eu acho que a gente está desumanizando muitas coisas, né? Sim. E essa questão do abraço, eu acho que é uma coisa importante da gente ter essa atenção, né? De ter esse cuidado, de ter esse olhar, né? E de pedir ajuda, né? Assim, a gente precisa pedir ajuda, né? E, assim, entender que nós não vamos saber de tudo. E nós não precisamos saber de tudo, né? Então, assim, eu não estou dando conta de, uma questão de emagrecimento. Procura um nutricionista. Estou precisando de ajuda na parte psicológica. Procura um psicólogo, procura um médico. Procure profissionais. Sim. Procura, não fique sofrendo sozinho, né? Procura um amigo, que é preciso conversar, preciso dialogar. Na hora do café, em qualquer lugar, né, gente? Troca uma mensagem, mas procure, né? Não fique sozinho, não fique isolado, não se né? guarde, né? E o principal, eu acho que... E até uma prática que eu venho fazendo, né? Desde o TDAH ali da Cecília, que deu uma mexida grande na minha vida, assim, no meu interno mesmo. A gente não é forte e a gente não precisa levantar a barreira assim, não, dou conta. Cara, não dá conta. Você pode até dar conta por um certo período. Mas daqui a pouco, quando uma pecinha solta, parece que vem em cascata todo o resto, né? E a gente não precisa performar, né? Não precisa performar. Eu acho que a gente está vestindo um personagem que precisa performar em tudo. E a gente não precisa performar. Exato. A gente não precisa dar conta de tudo, né? A gente precisa estar bem, né? Acho que esse é o mais importante nesse sentido todo, né? Você precisa estar bem, se perceber, né? Sim. E aí sim, para a gente poder estar bem, para poder cuidar das pessoas que estão à nossa volta, né? Eu acho que é isso, né? Estando bem. Né? Então, em resumo, Letícia, a gente precisa
sair do 2.0, voltar para o 1.0. A gente precisa lembrar que somos humanos. A gente precisa entender que a gente não precisa dar conta de tudo. A gente, enquanto cuidador, a gente precisa se cuidar, né? Se cuidar, e eu até vou colocar um extra aí. Se cuidar e deixar cuidarem da gente. Sim. Porque às vezes a gente não deixa, né? A gente... Enfim. Eu acho que são pontos estratégicos e para que a gente consiga atender a OMS no conceito de saúde mental. Sim. Assim, acho que só para finalizar essa parte, né, eu acho que assim, que a gente pode acrescentar também a questão do cuidado espiritual. Eu acho que isso também é um ponto importante que a OMS coloca, como o ser humano hoje tem esse lado espiritual. Então, assim, cada um na sua fé, na sua religião, mas assim, busque preencher esse potinho. Sim. Né? Eu acho que a fé, ela nos ajuda também a enfrentar as dificuldades da vida. Né? Ela nos ajuda a enfrentar o sentido que nos traz a nossa vida. Então, assim, encontre aí a sua fé, encontre o seu caminho, seja lá qual religião for, mas encontre o seu caminho nesse sentido. Eu acho que também isso também nos fortalece, né? Nesse processo de saúde mental, de tentar se encaixar nesse conceito da OMS. E eu vou até pedir licença e trazer um relato, né, relacionado a exatamente isso daí, a espiritualidade. Minha família vem direcionado da Igreja Católica, né, de ir em igreja, missa e tudo mais, seguir o rito católico, mas eu nunca fui muito frequente de estar dentro da igreja, né? Mas quando eu recebi o diagnóstico ali da Cecília, não é que teve um afastamento de Deus. Eu acho que eu não dei o tempo que eu precisava para o potinho da espiritualidade. Então, passei muito tempo sem rezar, passei muito tempo sem ir à igreja, né, e tudo mais. E nessa virada de 2023, com a chegada do TDAH, que para mim realmente foi um chacoalho absurdo, eu voltei a ter esse contato com Deus, né? E não é ir em igreja, não. Né? Posso não estar 100% certo, mas o conversar com Deus. Né? E o conversar com Deus, eu até brinco com uma amiga minha que eu falo para ela, eu falei, cara, hoje a conversa foi pesada com ele, hein? Com ele quem? Eu falei, lá em cima, eu bati uma real para ele. E eu cheguei num momento que as minhas conversas com Deus é tipo isso que a gente está conversando. Sim. Cara, qual é? Por que tá desse jeito? Sim. O que eu tô errando? Ou me dá um colo, me coloca no seu... Não quero nada, não tô pedindo nada, me coloca no teu colo. E isso vem me ajudando. Eu acho que você colocando isso me fez ver o quanto que faz uma diferença absurda. E o quanto que está ajudando a não sair o negócio do trilho, né? Não sair o negócio do eixo. Então, realmente, busque que seja independente de religião, independente de crença, independente, né, do que você acredita e o que te traz um conforto. Busque a espiritualidade, que é um pilar importantíssimo. Importantíssimo. É trabalhar com esses 3 corpos, né? O corpo físico, cuidar do físico, cuidar do espiritual e cuidar do psicológico. Né? Letícia, eu ficava aqui horas. Eu acho que teria um 6º, um 7º episódio. Agradecer imensamente. Eu tô com um coraçãozinho leve. Foi uma sessão de terapia importante para mim. Que eu não imaginava que eu estava precisando desse jeito. Então, obrigada pelos conceitos, obrigada pelas dicas, obrigada por nos mostrar a importância, né, de estarmos sendo cuidados, de priorizar o nosso dia a dia, de priorizar os nossos quereres, que também a gente não precisa estar onde a gente não quer estar, né? Está muito rápido as coisas, então vamos priorizar isso daí, vamos priorizar o bem-estar. Se você está bem em ficar largada no sofá, fique largada no sofá. Se você se permita. Se permita. Se você está bem em ir para a cozinha,
se permita ir para a cozinha. Então, obrigada de coração. Tenho total certeza que vai ser um conteúdo incrível, que as pessoas vão perceber. Assim como eu estou mexida com as informações, nosso público também vai se sentir privilegiado em ter te escutado. Tá? Muito obrigada. Fico muito grata aí de estar com vocês e espero ter contribuído aí um pouquinho com esse assunto, que é um assunto tão importante para os nossos dias, né? Exatamente. Muito obrigada. Gostaria de convidá-los a seguir as redes sociais da Mundo XLH, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, assim como da Letícia. Obrigada, Lê.